Abordar hoje é uma primeira de 3 aulas que a gente vai falar sobre a Missão Paulo para estar sendo estruturada. Tem uma característica muito forte na área de divulgação e na área de pesquisa, realizou inúmeros eventos científicos. Boa parte, o Medinesp, que é o Congresso Médico Espírita do Brasil, até 1995, foi realização da AME São Paulo. A partir de 1995, funda-se a AME Brasil, e a partir de então o Medinesp passa a ser atribuição da AME Brasil, com apoio direto da AME São Paulo, até 2007, quando o Medinesp passa a rodar o Brasil. Já foi em Porto Alegre, em Belo Horizonte, agora foi em Maceió, e com o apoio das AMEs locais e a participação, muitos daqui têm uma participação intensa até hoje na realização e na organização desses congressos, cuja parceria praticamente a realização é pelo Grupo Espírita Cabachuta e a colaboração direta na fundação da AME Brasil. Hoje a AME São Paulo funciona, entre outros núcleos, dentro de 5 departamentos: de ensino, comunicação, acadêmico, departamento de pesquisa e o departamento de assistência espiritual, aonde se engloba e aonde está presente o Instituto de Saúde. Também aqui dentro do departamento de assistência espiritual está o serviço de assistência religiosa nos hospitais ou a capelania espírita, que a Betinha daqui a algumas semanas também irá abordar este trabalho que é realizado dentro do departamento de assistência espiritual da AME São Paulo. A Associação Médico Espírita, como colocado pela doutora Marlene, é um dos braços científicos do movimento espírita. A AME não é um centro espírita, ela não funciona como uma casa espírita, mas ela tem funções bem específicas dentro desse braço científico e ela realiza essa parceria com casas espíritas para a realização das suas tarefas e das suas funções. A missão do médico espírita, já que é um médico com formação e com atuação como qualquer outro médico formado, porém tem essa abrangência do olhar que a doutrina espírita nos convida a observar e vai buscar na sua prática, tanto quanto possível, utilizar a terapia complementar espírita, desde que aceite espontaneamente pelo paciente. Se o paciente tem outra formação religiosa, a gente direciona ele para o estímulo à sua fé, à sua religiosidade, de acordo com a religiosidade que ele vem e nos apresenta. Faz parte da terapia complementar espírita a prece, a meditação, a desobsessão quando indicada, o desenvolvimento da mediunidade quando recomendável e principalmente ou particularmente a fluidoterapia, que é a doação de energia vital através do passe e da água fluidificada, além dos aspectos íntimos da transformação moral, do crescimento interior, do autoconhecimento, da expansão das potencialidades e pontos básicos para o aperfeiçoamento espiritual. O paradigma médico espírita estabelece que o indivíduo é responsável por sua saúde, enfatizando que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, daí a ênfase ao autoencontro e ao encorajamento à saúde. Esses são pontos básicos e pilares do entendimento do paradigma médico espírita. E André Luiz já nos alertava, lá em 1943, no Dicionários da Luz, que o médico do porvir, ou seja, 70 anos atrás, ele estava dizendo do médico do porvir, conhecerá semelhantes verdades relacionadas à dimensão espiritual, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Então, André Luiz já nos alertava e nos pontuava de como é a medicina no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, e de que, em algum tempo, a humanidade conheceria e a própria medicina caminharia para uma prática mais espiritualizada. A gente sabe que isso ainda está distante da prática do nosso dia a dia. Hoje o paradigma vigente
nas áreas de saúde, em particular na medicina, ainda é um paradigma materialista e reducionista, porém com grande força vem expandindo e se estruturando esse paradigma espiritual. E quando a gente faz este pensamento e essa pesquisa, isso são inúmeras pesquisas científicas, perguntando se os pacientes que são atendidos em consultórios, em hospitais, em clínicas, desejam uma abordagem da dimensão espiritual. Não que o médico vá fazer uma orientação ou um culto religioso, não é nada disso, mas abordar a respeito da fé do paciente, o quanto a sua fé é importante para o seu tratamento, o quanto ela tem te ajudado, será que você gostaria de receber mais apoio do ponto de vista religioso ou espiritual dentro das suas dificuldades? 60% a 70% dos pacientes respondem que sim, ou seja, a grande maioria, em inúmeras pesquisas, mostram que o paciente tem esse desejo. Em idosos, em particular, isso sobe para 80% a 90%. Será que os médicos fazem esta abordagem? De maneira bastante interessante, 70% a 90% dos médicos consideram que a dimensão espiritual é importante para o paciente, assim como é importante para a sua própria vida pessoal. Porém, apenas 20% a 30% abordam superficialmente esse tema e apenas 10% realmente conversam com o paciente sobre a dimensão espiritual. Então a gente vê uma discrepância muito grande entre o que é importante para o paciente, o que o médico também considera como é importante e o que ele realmente faz na sua prática. Quais os limites? Falta de tempo é um limite e uma barreira bastante importante. O desconforto com o tema por desconhecimento, preocupação ou medo de impor a sua religião, preconceito sobre sectarismo e coerção religiosa, falta de conhecimento, falta de treinamento e de preparo. Dentre outros objetivos, o Instituto de Saúde também nasce com o objetivo de poder ter um laboratório, uma porta de possibilidades de abordagem do médico da dimensão espiritual, claro que com o colorido da doutrina espírita, porque estamos numa casa espírita, fazendo parte de um trabalho da Associação Médica Espírita, mas, e a gente vai mostrar isso não na próxima, daqui 2 semanas, o quanto este trabalho também tem nos ajudado como profissionais da saúde a abordar isso no nosso consultório, sem preconceitos, sem sectarismos. E aí a gente vai falar um pouquinho do Instituto de Saúde, qual que é o objetivo dele. A AME funciona em cima de 3 pilares de sustentação, que é conhecimento, o trabalho assistencial e a pesquisa científica. Esses são 3 pilares muito claros. O Instituto de Saúde vai nascer a partir de um desdobramento de uma conversa da doutora Marlene, que é presidente dessa casa e presidente da AME Brasil e AME Internacional, com o patrono das AMEs, que é o Dr. Bezerra de Menezes. E ele traz claramente a orientação da necessidade de se estruturar um trabalho que ele sugere que se denomine como Instituto de Saúde, que vai contemplar, em particular, 2 pilares da AME, que é o trabalho assistencial, de assistência espiritual, através do passe, da água fluidificada, do atendimento fraterno, e a pesquisa científica. Então, o Instituto de Saúde nasce com o objetivo de solidificar e expandir esses 2 pilares de sustentação da AME. E é proposto que ele realize não pela AME em si, então esse trabalho não é realizado dentro da AME, na sede da AME, mas que ele seja realizado em parceria com um centro espírita. Porque, pelas orientações até jurídicas da própria espiritualidade, há um risco de se, ao aplicar a terapêutica espiritual dentro da AME, isso se configurar como um curandeirismo.
porque não é indicado e não é adequado fazermos isso nos nossos consultórios particulares ou públicos, e isso não é adequado fazermos numa associação que congrega e que agrega os médicos de determinada denominação religiosa. Porém, por orientação da espiritualidade, o médico, assim como qualquer outro ser humano, tem a possibilidade da expressão da sua religiosidade, e isso deve ser respeitado e realizado dentro do contexto da sua religiosidade. Portanto, ao estar realizando esse trabalho em parceria com a Casa Espírita, o médico ou a associação médico-espírita, os profissionais de saúde ali inseridos, tem o respaldo de estar realizando isso, ancorados e amparados dentro de uma denominação, de uma casa religiosa que já realiza esses trabalhos. E a ideia é designar um membro ou alguns membros da AME responsável por esse instituto, ao qual a Casa Espírita cede um dia e um espaço para que a AME realize esta tarefa, ao qual cabe à AME a coordenação e a condução desses trabalhos. Aqui no Grupo Espírita Caibachuta, muito antes dessa denominação dada pelo Dr. Bezerra de Menezes e pela AME Brasil, de Instituto de Saúde, a gente já funciona dessa forma na quinta-feira à noite, nesse trabalho que é realizado depois do estudo do Evangelho, do passe, da água fluidificada, e depois das conversas, das entrevistas, é conduzido, é coordenado pela AME, embora não seja exclusividade do trabalho da AME, mas a proposta do Instituto de Saúde é justamente que seja um trabalho misto. Membros da AME e trabalhadores da Casa Espírita, parceira, no caso, aqui do Caibachuta, realizam a atividade de doação fluídica através do passe em conjunto, né? Sem nenhuma diferenciação, em conjunto, aplicando passe àqueles que aqui vêm em busca de socorro. E o objetivo é a aplicação dessa terapia complementar, como a gente colocou: passe, água fluidificada, o Evangelho. Muitas AMEs têm essa primeira parte, outras que já têm um pouco mais de estrutura têm o atendimento fraterno, com foco na orientação do Evangelho, que não substitui o trabalho de entrevista e de atendimento fraterno da casa, mas que abre a possibilidade dos próprios profissionais da saúde buscarem dados de entrevista, de anamnese, dos motivos médicos do ponto de vista físico, emocional ou mental, que fizeram a pessoa vir em busca do tratamento e correlacionar isso com o Evangelho, com a dimensão espiritual. E algumas AMEs têm esse terceiro passo, que é da orientação mediúnica de alguns casos e reunião de esclarecimento espiritual ou de desobsessão para alguns casos. Porque dentro da Casa Espírita é aquilo que a gente explicou, sem essa possibilidade dessa acusação grave. A intenção é de auxiliar gratuitamente a comunidade sofredora, então não há nenhuma forma de custo ou de cobrança, ou de que só podem participar pacientes que fazem tratamento com os médicos que aqui vêm. É um trabalho aberto, embora tenha um critério de triagem que é dado pela própria Casa Espírita. E também um outro papel de produzir pesquisa científica. Então o objetivo desse instituto é de oferecer a assistência, ser um laboratório para os profissionais de saúde poderem aprender na prática a integrar espiritualidade e saúde e poder fazer pesquisas científicas a partir desse momento, que é um passo, depois do Instituto estar estruturado, que nós, em São Paulo, Grupo Espírita Caibachuta, estaremos caminhando, já está quase tudo pronto, só esperando o aval da AME Brasil para iniciarmos uma avaliação de um protocolo de pesquisa que vai ser apresentado na semana que vem sobre o passe, com o objetivo de quebrar esse paradigma materialista, arcaico, e guindar a fluidoterapia a posição de terapêutica natural da prática médica. Doutor Rodrigo, por favor, explica para eles o que é um protocolo de pesquisa, para quem não sabe. O protocolo de pesquisa é a avaliação a partir
de alguns dados, de algumas escalas, de algum entendimento, que vai ser bem aprofundado na semana que vem. O objetivo da semana que vem, o Rafael vai estar apresentando esse protocolo de pesquisa, ou seja, como essa pesquisa sobre o passe vai estar sendo conduzida e realizada. E um objetivo de futuro e de esperança é de que esses institutos de saúde possam se transformar também em ambulatórios médicos na parte assistencial médica ou outros profissionais de atendimento propriamente dito, incluindo e englobando a parte da terapêutica do passe e da água fluidificada. Então, o regulamento, a gente, como eu falei, pode ser um pouco maçante para alguns, mas a gente precisa passar porque isso vai para todas as AMEs. A AME compete a direção dos trabalhos por uma noite ou um dia dentro da casa espírita. Os passistas serão os médicos, profissionais de saúde, estudantes de medicina e demais áreas da saúde e os frequentadores e trabalhadores da casa espírita. Os pacientes serão os que espontaneamente procurarem a casa espírita ou ainda os que forem encaminhados por colegas médicos e por frequentadores da casa, obedecendo os critérios de cada instituto de saúde. Os médicos e profissionais da área de saúde deverão incumbir-se da aplicação dos questionários de pesquisa e das fichas de follow-up, que é de acompanhamento, que o Rafael vai estar apresentando na próxima semana. Isso a gente já faz, vários aqui participam, vários aqui já passaram pelo atendimento, é essa parte que será apresentada. E o médico ou a equipe responsável vai enviar para o Departamento de Pesquisa da AME Brasil, receba todas as informações necessárias para que essa pesquisa possa caminhar e acontecer. Como é que ela funciona? De uma maneira bastante simples, como é a proposta da terapêutica da casa espírita, feita uma prece inicial, enquanto acontece no salão uma leitura do Evangelho e um comentário em torno de 15 a 20 minutos por um expositor. Os médiuns passistas estão na sala se preparando, se harmonizando para iniciar o trabalho do passe, também demora em torno de 15 minutos. Durante esse período de evangelho, do comentário, é recolhido os cartões dos pacientes que estão em atendimento. No cartão devendo constar a data de início, término do tratamento, número de passes e uma breve orientação para eficácia. Um tempo mínimo de 4 semanas de passe. A pesquisa vai ficar apenas em 4 semanas, o Rafa vai apresentar na semana que vem, mas, obviamente, muitos são renovados em virtude da necessidade e da demanda até o equilíbrio daquela pessoa que aqui busca. A equipe de passista a gente já comentou, a necessidade de incentivar os médiuns passistas a se prepararem cada vez melhor para as funções da mediunidade de cura, com prece, meditação, durante esse período de harmonização, e promover, se necessário, cursos de formação dos passistas, dando orientação sobre a rotina. Por isso é que a gente estruturou esse curso de passe, que vão ser no total aí cerca de 30 aulas, ou um pouco mais, a respeito do estudo aprofundado sobre o passe, para que a gente possa cada vez mais se capacitar nesse tipo de atendimento. E algumas pessoas que estão participando mais diretamente, porque já tem mais preparo, já tem mais tempo de experiência dessa aplicação dos questionários e desse acompanhamento. Aqui na nossa casa, no Grupo Espírita Caibar-Schutel, é a realização desse Instituto de Saúde, que é na quinta-feira, das 19 às 22 horas. 19 às 20 é esse curso sobre o passe como cura magnética, esse ano, Das 20 às 21 horas é o trabalho do Evangelho propriamente dito, do passe e da água fluidificada. Das 21 às 22, o atendimento de casos e orientação mediúnica. Os casos são acompanhados pelo grupo, fazendo a correlação com o tratamento médico e de medicina integrativa, porém, de forma alguma, em hipótese nenhuma, a gente atende a pessoa que é que vem do ponto de vista médico. Isso cabe aos nossos consultórios, aos consultórios dos médicos que a pessoa já acompanha. Então a gente olha os exames para pegar alguns dados, anota as medicações do paciente para pegar alguns dados, mas a gente não interfere de maneira nenhuma no tratamento, não pede exames, não faz isso, apenas faz
esse acompanhamento e essa integração com a parte espiritual. E além desse, é um trabalho que a Silvia vai apresentar daqui 15 dias, que é o projeto de acolhimento ao profissional da saúde. Desde 2009, os casos que pedem auxílio à AME diretamente sendo profissionais da saúde são encaminhados para o trabalho da quinta-feira. Nesses 4 anos, a gente atendeu mais de 60 profissionais da saúde, sendo que boa parte deles acabou se vinculando ao trabalho e hoje é trabalhador dentro desse Instituto de Saúde. Essa avaliação que foi de dezembro do ano passado, a gente precisa atualizar. A equipe é composta por cerca de 30, 40 passistas. Desses, 20 são ligados ao Grupo Espírita Cabachuta, como trabalhadores desta casa, e 20 são ligados à AME, também, além de serem ligados ao Grupo Espírita Cabachuta, e são profissionais da área de saúde. Na época, tínhamos 16 médicos, 2 psicólogos, 1 nutricionista e 2 educadores. Desses 21, 15 vieram pela necessidade de tratamento. Então, daqueles 60 que passaram pelo tratamento em 4 anos, cerca de 1/4, mais ou menos, acabou se vinculando ao trabalho de maneira mais efetiva. 13 estavam, na época, em licença maternidade. E em tratamento estavam 6 profissionais nessa época. Esse daqui a Silvia vai apresentar daqui uma semana e eu não vou passar. Eu vou passar rapidamente esse texto, que é da Missão do Médico Espírita, que foi uma psicografia recebida pela doutora Marlene, numa jornada da Missão Paulo, em 2006, colocando 7 princípios que norteiam o nosso entendimento e a nossa prática, e vocês vão ver que os objetivos do Instituto de Saúde estão profundamente ligados a estes princípios. O primeiro deles é de que o diploma do médico espírita pertence a Jesus. Então, de que o objetivo de, ao reencarnarmos, termos buscado uma formação na área da medicina e essa aproximação e integração e trabalho ativo com a AME, demonstra para cada um de nós um compromisso anterior a esta reencarnação, quando nos comprometemos no mundo espiritual a buscarmos uma formação como médicos, como profissionais da área da saúde, e buscarmos fortemente uma integração com a dimensão espiritual, em particular com a doutrina espírita e proximamente da Associação Médica Espírita. Portanto, o nosso diploma pertence ao Cristo e está de forma temporária nos emprestando para que a gente faça bom uso. E esse princípio é muito importante porque norteia o nosso pensamento, né? O diploma não é para fazer um sucesso, não é para a nossa vaidade, não é para o nosso personalismo, mas é um instrumento de trabalho que nos permite servir melhor àqueles que nos buscam. Respeito, o médico espírita respeita os colegas que não o compreendem, que o desqualificam, que têm preconceito em relação à sua crença e conduta. Então, de maneira nenhuma vai ficar tentando convencer ou converter outras pessoas, não é esse o propósito. Porém, continua a agir da mesma maneira, sem orgulho ferido ou decepção paralisante. Busca tocar através do seu exemplo, da sua prática, do conhecimento que compartilha e vai realizando as suas atividades sem se paralisar por esses motivos. Terceiro, toca suas pesquisas e seus estudos, buscando o aprimoramento constante na sua esfera de ação, tanto do ponto de vista acadêmico, de estar sempre atualizado dentro daquilo que é o de conhecimento científico atual mais vigente na sua área de atuação ou na sua especialidade, como também na dimensão espiritual, buscando ampliar os horizontes da compreensão dessa espiritualidade do ponto de vista mais acadêmico e também da doutrina espírita dentro da visão do processo saúde-doença. Quarto princípio, não se descuida igualmente da melhoria dos seus sentimentos, procurando colocar seu conhecimento e sua arte em benefício dos irmãos em sofrimento, sobretudo dos mais necessitados. Então é necessário também cuidar do campo do desenvolvimento dos sentimentos, porque só o conhecimento intelectual não basta e muitas vezes nos torna mais frios, mais indiferentes à dor, quando a proposta daquele que
trabalha dentro do paradigma médico espírita é buscar, através da sua atuação como profissional da saúde, poder se envolver cada vez mais com o outro, na dor, no sofrimento, e aprender a lidar com essa situação em benefício dos mais necessitados. Não se sente incomodado por ter na base de seus estudos as revelações de Kardec e Chico Xavier. Vai além, inspira-se nessas informações para fazer pesquisas científicas. Sabe que a verdadeira hierarquia origina-se da evolução espiritual. Reconhece, portanto, como verdadeiro líder aquele que dá exemplos de humildade e amor ao próximo. E o sétimo, procura o respaldo da casa espírita para trabalhar e aplicar o tratamento complementar espírita. Não descuide em demonstrar aos colegas a excelência dos princípios que o norteiam. Então essa já era uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, lá em 2006, colocando a importância de se buscar o respaldo da casa espírita para trabalhar e para aplicar a terapêutica complementar espírita. E depois de cerca de uns 3, 4 anos dessa psicografia, é que vem a orientação da formação dos institutos de saúde. Então a gente vê que, enquanto a gente aqui está pensando e planejando lentamente, no mundo espiritual as coisas já estão muito mais organizadas e planificadas, e aos poucos vai se descortinando e trazendo para a gente as nossas necessidades. Então, era essa uma primeira apresentação. Desculpa a velocidade ultra rápida, pelo tempo curto que ficou, mas na próxima semana o Dr. Rafael vai trazer os protocolos de pesquisa e o exemplo de alguns casos sem citar nomes e identificação, para a gente entender como funciona. Daqui 15 dias a doutora Silvia vai estar trazendo o quanto este trabalho tem nos auxiliado como profissionais da área da saúde na nossa prática clínica, na nossa vida espiritual e na construção da nossa espiritualidade. Então, era isso. Agradeço aí mais a ter aberto